Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O Espiritismo detém o mérito não só de ter definido e explicado a mediunidade, mas de ter revelado no lado ocidental da Terra que todas as criaturas humanas são médiuns, o que as torna passíveis de sofrer influências do mundo espiritual em maior ou menor intensidade. Apesar das tentativas de desenvolver classificações próprias da imensa variedade de sensitivos e paranormais, a metapsíquica do médico fisiologista Charles Richer e a parapsicologia do pesquisador Joseph Banks Heine, o trabalho de Allan Kardec continua válido e referência aos estudiosos, sobretudo através do Livro dos Médiuns. O século XX, de forma mais exuberante no Brasil, expôs o trabalho de médiuns extraordinários em várias frentes de atuação da espiritualidade, combatendo a acentuada evolução do materialismo, na verdade procurando evidenciar a realidade da sobrevivência após a morte do corpo físico. De forma ostensiva na poesia, na literatura, nas demonstrações propiciadas por espíritos de célebres pintores, compositores clássicos, nas confortadoras manifestações de criaturas separadas de entes queridos de forma abrupta, nas impactantes cirurgias invasivas levadas a efeito em vários países latinos. Ignorante por vezes, mal intencionada outras, a imprensa associa muitos dos fenômenos dos diferentes tipos citados ao espiritismo. Ocorre que a mediunidade é tão neutra quanto a inteligência. Tanto é médium o indivíduo moralmente equilibrado quanto o não. Em artigo reproduzido na Revista Espírita de outubro de 1867, Allan Kardec tece interessantes comentários sobre aspecto observado em muitos casos impactantes no campo das curas, em que podemos incluir desde Arigó, no Brasil, a Tony Agpoa, nas Filipinas, até os produzidos pela maioria dos médiuns da atualidade. Pergunta: por que esta faculdade hoje se desenvolve quase que exclusivamente nos ignorantes em vez de nos homens de ciência? Pela razão muito simples que, até agora, os homens de ciência a repelem. Quando a aceitarem, vê-la-ão desenvolver-se entre si, como entre os outros. Aquele que hoje a possuísse iria proclamá-la? Não. Ocultá-la-ia com o maior cuidado. Desde que ela é inútil em suas mãos, por que lhe dar? Seria o mesmo que dar um violão a um homem que não sabe ou não quer tocar. A este estado de coisas junta-se outro motivo capital, dando aos ignorantes o dom de curar males que os sábios não podem curar, é para provar a esses que nem tudo sabem e que há leis naturais além das que a ciência conhece. Quanto maior a distância entre a ignorância e o saber, mais evidente é o fato. Quando se produz naquele que nada sabe, é uma prova certa de que ali em nada participou o saber humano. Mas, como a ciência não pode ser um atributo da matéria, o conhecimento do mal e dos remédios por intuição, como a faculdade de evidência, só podem ser atributos do espírito. Elas provam no homem a existência do ser espiritual, dotado de percepções independentes dos órgãos corporais e muitas vezes de conhecimentos adquiridos anteriormente, numa precedente existência. Esses fenômenos têm, pois, ao mesmo tempo a consequência de serem úteis à humanidade e de provar a existência do princípio espiritual. Argumentos de Claire Duplantier, uma das sóbrias entidades habitualmente presentes nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, em mensagem psicografada pelo médium Sr. Delien,
em 23 de fevereiro de 1867, merecem reflexão. Quanto àquele que é apenas médium, sendo instrumento, pode ser mais ou menos defeituoso, e os atos que se operam por seu intermédio de modo algum o impedem de ser imperfeito, egoísta, orgulhoso e fanático. Membro da grande família humana, ao mesmo título que a generalidade, participa de todas as suas fraquezas. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico. Então, há que ver um sinal da bondade da providência nessas faculdades que se desenvolvem em meios e pessoas imperfeitas. É um meio de lhes dar a fé que mais cedo ou mais tarde conduzirá ao bem. Se não for hoje, será amanhã. São sementes que não estão perdidas, porque vós, espíritas, sabeis que nada se perde para o espírito. Se não é raro, em naturezas moral e fisicamente mais abruptas, encontrar faculdades transcendentes, isto se deve a que essas individualidades, tendo pouca ou nenhuma vontade pessoal, limitam-se a deixar agir a influência que as dirige. Poder-se-ia dizer que agem por instinto, ao passo que uma inteligência mais desenvolvida, querendo se dar conta da causa que a põe em movimento, por vezes colocar-se-ia em condições que não permitiriam uma realização tão fácil dos desígnios providenciais. Por mais bizarros e inexplicáveis que sejam os efeitos que se produzam aos vossos olhos, estudai-os atentamente. Como se vê, o espiritismo, médiuns e fenômenos são coisas bem diferentes, competindo ao primeiro apenas facilitar a análise e interpretação do segundo e terceiro, ou orientar o seu exercício. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.